Às vezes, o peso das preocupações diárias se torna quase insuportável. É bom quando há pessoas próximas por perto que podem apoiar e compreender, porque sem esse apoio, tudo poderia terminar de forma trágica. Henley Bernstein nasceu em 5 de abril de 1959, na cidade polonesa de Białystok, onde passou seus primeiros anos. Quando se tornou adulta, decidiu mudar-se para o Canadá, em busca de novas oportunidades e um novo começo. Para viver, ela escolheu a grande cidade de Mississauga, na província de Ontário. É o 6º maior assentamento do Canadá, com uma população culturalmente diversificada. A principal atração da cidade é um vasto parque no Lago Ontário com uma praia de areia e vistas pitorescas. Foi exatamente lá que a heroína da nossa história conheceu seu futuro marido, o Sr. Corubin. O nome verdadeiro do homem não é revelado por motivos de privacidade. Logo, o casal se casou e Anne adotou o sobrenome de seu marido. Em 1987, nasceu sua primeira filha Caroline e, um ano depois, Catherine. A mulher se dedicou às tarefas domésticas e à criação de suas filhas enquanto o marido sustentava a família. Embora parecessem um casal feliz por fora, o homem rapidamente se cansou das obrigações familiares e não mostrou interesse em se comunicar com suas filhas. A vida familiar logo o entediou. À medida que as meninas cresciam, as divergências entre os cônjuges só aumentavam. Finalmente, eles tomaram a decisão de se divorciar. Para Anne, começaram tempos difíceis, especialmente depois que seu ex-marido abdicou de suas obrigações paternas. Para forçá-lo a pagar pensão alimentícia, ela teve que ir ao tribunal e o processo se prolongou. A jovem mãe enfrentou sérios desafios, tanto financeiros quanto emocionais. Para sobreviver e sustentar sua família, ela precisava urgentemente encontrar uma fonte de renda. Em certa fase, ela chegou a trabalhar em 2 empregos simultaneamente, praticamente sem descanso e dias de folga. Sem dúvida, isso era extremamente exaustivo. Apesar de todos os esforços, a renda mal dava para os 3 e não sobrava nenhuma força para cuidar adequadamente das crianças. Durante esse período, Caroline e Catherine muitas vezes ficavam sem a atenção de sua mãe, que estava constantemente ausente no trabalho. Anne mergulhou no desânimo e sentiu uma solidão opressiva. A situação foi gradualmente esgotando suas forças, agravada pelo fato de que ela estava longe de casa e não tinha a oportunidade de encontrar parentes para uma conversa emocional. Ela sonhava com um novo relacionamento, casamento e o apoio de um parceiro confiável. No entanto, ela não tinha tempo nem para seus próprios filhos, muito menos para encontros pessoais. Mesmo relacionamentos de amizade, Anne não conseguia estabelecer aqui, pois isso exigia tempo, que era criticamente escasso. Em busca de alívio, ela recorreu ao álcool. Começou a beber um pouco após o dia de trabalho para relaxar e adormecer rapidamente. Um verdadeiro raio de esperança foi o conhecimento com um homem chamado Doug. Eles se conheceram e começaram a se comunicar em um dos locais de trabalho de Anne. Com o tempo, a mulher apresentou seu escolhido às filhas. Ele parecia ser uma pessoa decente e um companheiro de vida promissor. Então o casal decidiu se casar. No início, tudo corria feliz. E Anne pensou que finalmente tinha encontrado a felicidade tão esperada e que sua vida entraria nos eixos. Após o nascimento de seu filho Robert no primeiro ano de casamento, as relações entre os cônjuges se complicaram significativamente. Na vida familiar, traços desagradáveis de caráter apareceram em Doug: irritabilidade e falta de autocontrole. Ele frequentemente recorria ao álcool, perdia o controle de si mesmo e se comportava de maneira imprevisível com seus familiares. A situação escalou ao ponto em que Caroline e Catherine tiveram que intervir para proteger sua mãe de tratamento rude. Particularmente preocupante era que o homem não prestava atenção apenas à sua esposa, mas também às meninas, com quem se comportava de maneira inadequada. Anne buscou conforto no álcool e gradualmente se tornou dependente dele, embora em estado de embriaguez ela apenas adormecesse rapidamente, sem mostrar agressão. Em tais momentos, Doug aproveitava a impotência dos membros da família. Segundo a confissão das irmãs, ele havia repetidamente ultrapassado seus limites pessoais de maneira inaceitável. Isso durou muito tempo antes que a mãe soubesse. Apesar das queixas, Anne não ousou se separar do marido.
temendo cair novamente na pobreza, solidão e depressão. A filha mais velha tentou obter justiça e acabar com o que estava acontecendo na casa, mas ninguém levou seus pedidos de ajuda a sério. Finalmente, em 2001, o homem foi responsabilizado por comportamento inadequado na família e por dirigir sob influência de álcool. Naturalmente, essas acusações estavam longe do que realmente estava acontecendo na casa. As irmãs não sentiram que a justiça foi feita, dada a natureza de suas ações, mas todas as suas declarações e demandas posteriores permaneceram ignoradas pelas autoridades investigativas. Este evento foi visto como uma chance de recomeçar tudo. Anne ficou sozinha com 3 filhos pequenos. As filhas mais velhas depositavam grandes esperanças em sua mãe durante este período. Elas acreditavam que ela superaria as dificuldades, abandonaria hábitos prejudiciais e melhoraria sua vida. Infelizmente, após os relacionamentos difíceis, todos os membros da família estavam emocionalmente exaustos, incluindo a própria Anne. Nesta fase difícil, ela começou a recorrer ainda mais ao álcool. A situação apenas piorou, pois a mulher não conseguia mais controlar sua dependência. As filhas entenderam que sua mãe precisava de ajuda profissional, mas estavam impotentes para mudar qualquer coisa. Nessa época, elas já haviam crescido e podiam cuidar não apenas de si mesmas, mas também de seu irmão mais novo. Isso facilitou um pouco sua situação, embora sentissem muita falta da atenção de sua mãe. À medida que cresciam, havia mais divergências. Frequentemente surgiam discussões entre as filhas e Anne, tornando a atmosfera em casa tensa. A situação piorou quando as irmãs conheceram álcool e substâncias proibidas. Elas se expressavam negativamente sobre sua mãe, e ao entrarem na complicada fase de transição, começaram a faltar às aulas, o que apenas aumentou a tensão na atmosfera. As pessoas ao redor notaram as deficiências em que as meninas viviam. Caroline e Catherine próprias viam que seus conhecidos tinham casas confortáveis, roupas da moda, comida saborosa e pais atenciosos, tudo o que elas sentiam muita falta. Na família havia uma forte alienação entre os parentes. Alguns conhecidos apoiavam as irmãs, alimentavam-nas, davam-lhes coisas necessárias, mas isso não era suficiente para uma vida normal das jovens mulheres. Entretanto, as filhas de Anne se distinguiam por sua engenhosidade e energia. Os professores notaram seu intelecto extraordinário. As jovens estudavam bem e entendiam que o único caminho para sair da pobreza era através da educação e um trabalho decente no futuro. No entanto, sinais preocupantes apareceram no comportamento das irmãs. Os professores notaram em Catherine e Caroline um dom especial para influenciar pessoas. Elas facilmente conseguiam o que queriam dos colegas de classe e suas próprias transgressões geralmente ficavam impunes. Mais tarde, as jovens pararam completamente de frequentar as aulas. Com a idade, sua insatisfação com a mãe aumentou e gradualmente se desenvolveu em uma profunda aversão a Anne. As irmãs declararam abertamente que ela era uma má mãe, que só pensava em si mesma e em seu vício em álcool. Os sentimentos negativos em relação à mãe se solidificaram, e até 2002 elas não podiam mais suportar como Anne estava destruindo sua vida. Um plano perturbador começou a se formar nas mentes das jovens. Neste ponto, Caroline tinha 15 anos e Catherine, 14. As filhas queriam ajudar a mãe, mas em um entendimento completamente distorcido. Seu objetivo principal era acabar com seu sofrimento, e de uma maneira que elas pudessem ganhar notoriedade e benefício disso. As jovens sabiam da apólice de seguro de Anne no valor de $200 mil. Ela havia contratado isso na primeira oportunidade em seu local de trabalho para cuidar do futuro de seus protegidos caso algo desse errado. As irmãs não queriam esperar e decidiram começar uma vida independente mais cedo. Elas entenderam que não receberiam nenhum pagamento se seu envolvimento no incidente com Anne fosse estabelecido. Portanto, era necessário pensar cuidadosamente em todos os detalhes. Assim surgiu um projeto escolar com um nome sugestivo sobre intenções impróprias em relação ao guardião. No início, até as jovens o viam como uma brincadeira. Elas compartilharam seus pensamentos com colegas de classe e queriam encontrar ajudantes para desenvolver o melhor cenário. Os colegas mostraram interesse no projeto.
Eles constantemente discutiam vários nuances para não deixar rastros. Caroline e Catherine criaram um grupo especial para comunicação com outros alunos, onde falavam abertamente sobre seus planos. Os amigos sugeriram várias variantes, considerando principalmente armas de fogo ou objetos pontiagudos. No entanto, ambas as irmãs não queriam consequências desagradáveis para a vítima, então concluíram que o método mais gentil e descomplicado seria a imersão na água. Naturalmente, tudo era ativamente discutido no círculo de colegas de classe. Caroline e Catherine apresentavam tudo como diversão. Desta forma, conseguiram envolver numerosos jovens no desenvolvimento de seu projeto. As jovens não conseguiam mais parar. A variante com água foi definitivamente escolhida como o método ideal para implementar seu plano. Elas começaram a discutir seus planos com amigos da escola. Estavam interessadas em quais dificuldades poderiam surgir, como evitar a atenção dos investigadores e não receber punição. Entre outras questões, as irmãs perguntaram como poderiam garantir o recebimento do pagamento do seguro. Elas contavam com $200 mil da apólice de sua mãe. As irmãs dedicaram enorme atenção a este projeto e desenvolveram um plano detalhado. Na noite de 11 de janeiro de 2003, Caroline e Catherine estavam prontas para implementar o planejado, mas surgiram desavenças com seus colegas. O motivo era que uma festa juvenil estava marcada para o mesmo dia. Todos estavam preocupados que, devido ao incidente, o entretenimento possivelmente não ocorreria. Parecia incrível que os alunos não tivessem levado a sério a intenção das irmãs até então. De qualquer forma, as jovens foram persuadidas a adiar a implementação do plano por uma semana, até 18 de janeiro. Neste sábado, de manhã, contrariando seus hábitos habituais, as filhas se aproximaram de sua mãe com uma garrafa de vodka. Anne ficou feliz com esta atenção, sem suspeitar das verdadeiras intenções. As filhas continuaram a encher os copos e adicionaram um medicamento a cada um. Era um analgésico que retarda o ritmo cardíaco, e em combinação com o álcool pode ter efeitos extremamente desfavoráveis no organismo. De fato, não era a intenção das irmãs causar danos secretamente. Elas agiam quase abertamente. Anne notou que suas filhas lhe davam alguns preparados, mas os tomou junto com bebidas fortes, presumindo que isso a ajudaria. E tudo isso aconteceu praticamente à vista de todos. Caroline e Catherine enviavam regularmente mensagens a conhecidos, relatando o desenvolvimento da situação. Quando a garrafa estava vazia, Anne estava fortemente embriagada e mal conseguia manter os olhos abertos. Nesse momento, as jovens informaram a seus amigos que era hora de implementar o planejado. Um de seus conhecidos até lhes desejou sucesso e deu um conselho prático: usar proteção descartável para as mãos. Elas seguiram esta recomendação, o que tecnicamente tornava o conselheiro um cúmplice. Neste ponto, a condição de Anne havia se deteriorado significativamente. A combinação de preparados e álcool começou a mostrar seu efeito com força crescente. Em algum momento, as filhas sugeriram que ela relaxasse em um banho quente e recebesse uma massagem. A mãe concordou. As filhas tiveram que ajudá-la a andar, pois ela mal conseguia ficar de pé. Levou cerca de 30 minutos para chegar ao banheiro, onde a água já estava preparada, e ajudá-la com os preparativos. Então, a mais velha das irmãs disse que para a massagem era necessário deitar-se de uma certa maneira. Neste estado, a mulher não conseguia pensar claramente e imediatamente atendeu ao estranho pedido. Exatamente neste momento, a filha mais velha começou a implementar seu plano. Anne tentou resistir, mas não tinha força suficiente contra sua filha. Ela tentou desesperadamente se agarrar, mas não havia como escapar. A irmã mais nova também participou deste terrível incidente com sua mãe. As irmãs acreditavam que para consequências irreversíveis era necessário manter uma pessoa debaixo d'água por pelo menos 4 minutos. Catherine ficou por perto, monitorando o tempo e encorajando sua irmã. Quando Caroline soltou a mãe, ela já não respondia. A mais jovem das mulheres ficou tão contente com o sucesso de seu empreendimento que não conseguiu conter uma exclamação de alegria. Depois, enviaram uma mensagem no chat em grupo de que o planejado havia sido implementado. Agora, precisavam eliminar as evidências e desviar suspeitas de si mesmas.
e isso havia sido pensado com antecedência. As jovens haviam planejado um encontro com conhecidos no restaurante próximo Jack Astor's. Os outros de seu grupo já estavam lá, presumivelmente para confirmar mais tarde onde as irmãs estavam. Caroline e Catherine se prepararam calmamente. Deixaram Anne na banheira e foram ao encontro de seus amigos. O primeiro brinde foi exatamente para a execução bem-sucedida de seu plano. As amigas passaram várias horas lá antes de voltar para casa. Pouco depois de seu retorno, uma chamada de emergência foi feita para os serviços de resgate. As soluçantes Caroline e Catherine informaram que haviam encontrado sua mãe Anne sem vida na banheira. Os paramédicos que chegaram tentaram realizar medidas de ressuscitação na mulher. Naturalmente, seus esforços foram em vão, pois Anne já estava na água por várias horas. Os investigadores presentes viram como as irmãs fingiam profunda comoção pela perda de um ente querido, chorando constantemente e parecendo inconsoláveis. Curiosamente, para a credibilidade desta performance, elas até praticaram com um colega de classe que participava de um clube de teatro. Visto de fora, tudo parecia como se a mãe embriagada simplesmente tivesse adormecido na banheira e não conseguisse sair. À primeira vista, o incidente lembrava um acidente, mas os investigadores experientes sentiram que algo não estava certo. Tais incidentes na banheira normalmente não acontecem com adultos, mas com crianças pequenas deixadas sem supervisão. Portanto, era suspeito que uma mulher adulta, que além disso estava fortemente alcoolizada, tivesse acabado na banheira. Tudo parecia ilógico. No entanto, as irmãs haviam elaborado um plano e até colocaram um copo com restos da bebida de Anne ao lado, para corroborar a versão de um acidente. Elas conseguiram agir com tanto cuidado que não deixaram sinais de resistência. Naturalmente, ninguém havia invadido a casa. Ou seja, não havia estranhos lá. Surpreendente também era a jovem idade das suspeitas. Ninguém suspeitava que adolescentes perturbados fossem capazes de tal ato contra um parente. Em qualquer caso, os investigadores tiveram que falar com Caroline e Catherine para esclarecer as circunstâncias. Ambas as irmãs contaram emocionalmente como encontraram sua mãe em estado imóvel após voltarem do restaurante, onde haviam relaxado com amigos. Admitiram que ao saírem de casa viram Anne consumindo álcool, mas isso era normal. Ela sofria de dependência há muito tempo. Segundo seu depoimento, as adolescentes retornaram por volta das 22h30. Imediatamente viram sua mãe imóvel e ligaram para o 911. O atendente explicou o que deveriam fazer até a chegada dos paramédicos. As meninas tiraram sua mãe da água e tentaram prestar ajuda, mas sem sucesso. Agora era necessário decidir onde Caroline e Catherine viveriam até a maioridade. Seu irmão mais novo, Robert, estava com seu pai nessa época e tinha apenas 3 anos. Devido às ações das irmãs, o menino foi privado do cuidado materno. Enquanto isso, os investigadores examinavam o local do suposto acidente. A tarefa prioritária era determinar o momento do incidente para entender se Anne estava realmente sozinha em casa. Basearam-se na temperatura da água, que já havia esfriado para o nível do ar ambiente no banheiro. Isso indicava que Anne estava no banheiro pelo menos várias horas antes de ser descoberta. Sinais visíveis de interferência externa não foram encontrados. No entanto, as meninas não conseguiram esconder completamente os traços de seu ato. O perito médico notou na pele de Anne sinais de que ela tentou levantar-se da água e respirar. Dava a impressão de que alguém a havia segurado. Marcas fracas foram encontradas nas pontas dos dedos. Além disso, a mulher tinha tentado escapar tão desesperadamente que havia danificado várias unhas. Apesar desses detalhes suspeitos, as dúvidas da polícia desapareceram após exames toxicológicos. No organismo de Anne, foi detectada uma concentração crítica de álcool e o incidente foi reconhecido como um acidente, resultado de intoxicação alcoólica. A investigação foi encerrada e a tia tornou-se a guardiã de Caroline e Catherine. Como planejado pelas irmãs, receberam benefícios do seguro, dos quais uma parte também foi para o pequeno Robert. Ele ficou com seu pai. No início, parecia que o projeto escolar, que começou como uma brincadeira, havia se transformado em um incidente perfeitamente planejado. Apenas uma coincidência poderia trazer a verdade à luz. Caroline e Catherine não conseguiam se calar sobre sua conquista.
Informações sobre o ocorrido se espalharam entre cada vez mais pessoas. Elas não mostravam arrependimento e até se gabavam de que não apenas prejudicaram Anne, mas também conseguiram dinheiro sem serem punidas. Elas tinham um sonho: comprar uma bela casa e enchê-la com plantas especiais. Mas não foi dado às ambiciosas estudantes realizar seu extenso projeto. 11 meses após o incidente com Anne, uma das amigas de Caroline decidiu ir à polícia. Desde o início, ela sabia de tudo. Mas apenas agora sua consciência a atormentava tanto que não conseguia dormir tranquilamente. Esta menina revelou a verdade sobre a preparação do incidente, que ocorreu em correspondência na internet, e concedeu aos investigadores acesso ao seu computador com todas as conversas salvas. Os agentes da lei não apenas viram como o plano foi criado, mas também encontraram numerosas confissões de cada uma das irmãs. No entanto, os policiais acreditavam que evidências mais substanciais eram necessárias, por isso decidiram usar a amiga para obter novas provas. Dispositivos de escuta foram instalados no carro. Isso provou ser descomplicado, pois Caroline e Catherine, mesmo depois de quase um ano, não conseguiam falar sobre mais nada além do ocorrido. Bastava tocar neste assunto, e elas começavam orgulhosamente a contar detalhes e a se gabar de suas conquistas. Devido a essa loquacidade, dezenas de testemunhas se acumularam. No entanto, até então, quase ninguém levava a sério as histórias das estudantes. Agora, sua verbosidade ajudou a esclarecer todos os detalhes do plano insidioso. Em particular, as irmãs mencionaram preparados que não foram detectados durante o primeiro exame. Os testes simplesmente não foram realizados completamente. Depois de estabelecer um nível crítico de álcool no organismo, tudo mais foi considerado irrelevante. Finalmente, a verdade veio à tona. E em 21 de janeiro de 2004, às 7 da manhã, a polícia chegou à casa da tia onde Catherine e Caroline viviam. Ambas foram detidas e levadas diretamente para a delegacia em seus pijamas. Elas ainda estavam dormindo. Tecnologia de computador foi confiscada das principais suspeitas do caso. Durante os interrogatórios, ambas negaram seu envolvimento e se esforçaram para projetar uma imagem inocente. Elas até recusaram as roupas oferecidas pela polícia. Ambas permaneceram em seus pijamas caseiros, presumivelmente para reforçar a impressão de não envolvimento. Naturalmente, ninguém acreditou nelas. Sob o peso das evidências, a mais velha, Caroline, foi rapidamente levada a falar. Ela caiu em lágrimas e confessou o ato. Notavelmente, a irmã mais nova, Catherine, não pôde ser quebrada. Ela resistiu a horas de interrogatório e continuou a insistir em sua inocência. No entanto, neste ponto, os investigadores haviam recuperado o histórico do navegador e a correspondência das irmãs, incluindo materiais deletados. Isso permitiu descobrir novos detalhes chocantes do incidente. Os investigadores examinaram toda a correspondência apresentada pela testemunha. Ficou claro que as irmãs sentiam insatisfação devido à dependência de álcool. Mesmo dessas fontes, informações suficientes poderiam ser obtidas para uma acusação de ação intencional. Quando informações sobre este caso e suas participantes foram difundidas pela mídia, isso causou choque em todo o Canadá. Tratava-se de jovens estudantes que haviam friamente privado um ente querido da vida. Dada a jovem idade, a justiça juvenil foi acionada. Curiosamente, ambas foram até liberadas sob fiança e colocadas em prisão domiciliar enquanto aguardavam o julgamento. Quando os procedimentos começaram, as acusadas foram autorizadas a usar exatamente aqueles pijamas em que foram detidas. Muitos consideraram isso uma óbvia tentativa de manipular os jurados para suavizar a atitude em relação a si mesmas. Devido a essa loquacidade, havia dezenas de testemunhas. No entanto, até então, quase ninguém levava a sério as histórias das estudantes. Agora, sua verbosidade ajudou a esclarecer todos os detalhes do plano insidioso. Em particular, as irmãs mencionaram preparados que não foram detectados durante o primeiro exame. Os testes simplesmente não foram realizados completamente. Depois de estabelecer um nível crítico de álcool no organismo, tudo mais foi considerado irrelevante. Finalmente, a verdade veio à tona. E em 21 de janeiro de 2004, às 7 da manhã, a polícia chegou à casa da tia onde Catherine e Caroline viviam. Ambas foram detidas e levadas diretamente para a delegacia em seus pijamas.
Elas ainda estavam dormindo. A acusação apresentou 2 motivos para o crime: ganho financeiro do seguro e o desejo de se livrar da situação problemática com a dependência da mãe. Nas trocas de mensagens das jovens, descobriu-se que elas viam suas ações como uma espécie de libertação da mãe de seu sofrimento. Muitos outros estudantes participaram das sessões. Todos eles participaram do projeto, deram conselhos e ajudaram no planejamento, portanto, poderiam ser considerados cúmplices. Mais tarde, nenhum deles foi responsabilizado, pois decidiu-se que eles não entenderam a seriedade das intenções de Caroline e Catherine e viram tudo como um jogo. Dadas as evidências coletadas, Catherine e Caroline não tinham chance de escapar da punição. Elas foram consideradas culpadas, mas devido à sua jovem idade, a pena máxima era de apenas 10 anos, dos quais apenas 6 deveriam ser passados na prisão. Os 4 anos restantes deveriam ficar em prisão domiciliar. Graças ao bom comportamento, a irmã mais velha foi libertada após 4 anos em 2009, quando Caroline tinha 22 anos. Mais tarde, Catherine também foi libertada, também aos 22 anos. De acordo com as leis de privacidade canadenses, seus nomes não foram publicados na mídia. No entanto, a informação não pôde permanecer oculta por muito tempo. As jovens discutiam seu passado muito abertamente. A proteção não funcionou e suas identidades se tornaram conhecidas. Apesar disso, ambas conseguiram começar uma nova vida. Elas receberam educação na faculdade. Catherine completou um curso de direito e formou uma família. Caroline, por outro lado, escolheu o campo tecnológico e decidiu se tornar cientista. Mais tarde, Caroline se tornou mãe solteira e entendeu completamente as dificuldades que sua mãe enfrentou. 17 anos após o incidente, em 2020, Caroline deu uma entrevista. Neste ponto, ela tinha 33 anos. A mulher contou que repensou completamente seu ato e o lamenta todos os dias. Agora, ela vê em sua mãe uma personalidade forte, que tentava apoiar a família, mas caiu em um estado emocional difícil. Devido a essa loquacidade, havia dezenas de testemunhas. No entanto, até então, quase ninguém levava a sério as histórias das estudantes. Agora, sua verbosidade ajudou a esclarecer todos os detalhes do plano insidioso. Em particular, as irmãs mencionaram preparados que não foram detectados durante o primeiro exame. Os testes simplesmente não foram realizados completamente. Depois de estabelecer um nível crítico de álcool no organismo, tudo mais foi considerado irrelevante. Finalmente, a verdade veio à tona. E em 21 de janeiro de 2004, às 7 da manhã, a polícia chegou à casa da tia onde Catherine e Caroline viviam. Ambas foram detidas e levadas diretamente para a delegacia em seus pijamas. Elas ainda estavam dormindo. Nas primeiras horas da manhã, quando a pequena cidade mal começava a despertar, o telefone tocou brevemente na delegacia de polícia. Uma mulher, cuja voz soava baixa e completamente calma, deu seu nome e endereço ao atendente e acrescentou suavemente: "Minha filha morreu. Venham." Em suas palavras não havia pânico nem lágrimas, como se estivesse simplesmente constatando um fato. A conversa durou menos de 1 minuto, então a conexão foi interrompida. Policiais e paramédicos foram imediatamente enviados ao endereço indicado. Em poucos minutos, os policiais chegaram aos arredores da cidade, em uma pequena casa escondida longe da rua principal. O portão estava entreaberto, e o pátio parecia abandonado há muito tempo. A porta da frente também estava destrancada e ninguém veio ao seu encontro. Ao entrarem, os oficiais viram um corredor estreito, no final do qual havia uma escada que levava ao primeiro andar. Acima, esperava-os um corredor sombrio e mal iluminado, onde os pais da menina permaneciam em silêncio diante de um dos quartos. O homem olhava além dos visitantes e segurava firmemente seu telefone. A mulher os recebeu sem emoção e acenou brevemente para a porta, dizendo: "Ela está lá." Nada mais disseram. Quando os paramédicos e policiais abriram a porta do quarto, sentiram um cheiro pesado e estagnado que era inconfundível. Na penumbra, em meio a uma desordem de jornais e sacolas, jazia o corpo de uma menina de aproximadamente 12 anos. Ela estava imóvel em uma cama sem lençóis, como se tivesse sido esquecida ali há muito tempo.
Os médicos confirmaram que a menina já estava morta há algum tempo e começaram imediatamente o exame. O pai da menina não reagiu à constatação dos médicos, apenas murmurou que tudo aconteceu rapidamente. A mãe permaneceu em silêncio e manteve-se afastada. Ninguém demonstrou emoções. Ninguém fez perguntas sobre os procedimentos seguintes. Logo chegaram investigadores à casa para descobrir o que havia acontecido. Os pais concordaram em descer e falar com os oficiais na cozinha, que estava repleta de objetos desnecessários. O homem mexia nervosamente em seu telefone, enquanto a mulher, olhando para o chão, disse que havia ligado, porque tudo já estava claro. Quando os oficiais perguntaram exatamente quando haviam percebido que sua filha havia morrido, as respostas dos pais divergiram. A mãe mencionou o início da manhã, o pai mencionou a noite. Durante a conversa, os paramédicos e técnicos forenses continuaram examinando o quarto. O ambiente indicava que a criança havia passado bastante tempo na cama. Manchas estranhas no colchão, marcas sujas no chão e nas paredes, eletrodomésticos desligados, tudo indicava uma longa indiferença às condições de vida da menina. Os pais não explicaram por que não haviam procurado ajuda antes. Quando questionados sobre as últimas consultas médicas, o pai apenas deu de ombros, e a mãe apontou vagamente para pastas no armário. Documentos compreensíveis ou certificados não puderam ser encontrados imediatamente. Quando o médico legista chegou, os pais ainda não demonstravam interesse no que estava acontecendo. Eles observaram em silêncio enquanto o corpo de Ana era cuidadosamente retirado da casa. Quando as portas se abriram, o ar fresco da manhã dissipou um pouco a atmosfera opressiva no interior. A casa foi se enchendo gradualmente de pessoas, policiais e técnicos forenses coletando evidências que mais tarde formariam a base da investigação. Vizinhos observavam cautelosamente de longe, sem se aproximar. Tudo indicava que não se tratava de um acidente trágico, mas o resultado de algo mais sério e possivelmente intencional. Os oficiais que preenchiam os relatórios anotaram discretamente que a menina havia vivido por muito tempo em condições difíceis. Os pais não tentaram se justificar ou explicar o que exatamente havia acontecido. Permaneceram sentados silenciosamente na entrada, aguardando mais instruções. Finalmente, o local foi lacrado, e os oficiais começaram a partir um a um. Restaram apenas incertezas e um silêncio pesado, interrompido apenas pela conversa abafada dos policiais. Foi este breve telefonema na manhã silenciosa que deu início a um caso que logo chocaria o público. Levaria as pessoas a fazer perguntas para as quais os pais de Ana não davam respostas, limitando-se apenas à constatação calma, quase indiferente. Minha filha morreu. Venham! A tragédia tornou-se ainda mais amarga quando se descobriu que Ana era oficialmente uma criança com necessidades especiais desde o nascimento. A menina precisava de cuidados constantes, visitas médicas regulares e exercícios especiais. Na clínica local, havia um neurologista responsável por ela, que prescrevia exercícios necessários e regularmente verificava sua condição. Nos últimos 3 anos, porém, todos os registros de exames médicos haviam desaparecido completamente. Vizinhos lembraram que, há alguns anos, Ana ainda era vista ocasionalmente do lado de fora. Ela tinha cerca de 9 anos quando foi vista às vezes em cadeira de rodas, às vezes movendo-se lentamente com a ajuda de uma bengala ou almofada. A menina sempre estava quieta e permanecia perto dos pais, mas logo esses passeios raros cessaram completamente. Uma vizinha disse à polícia: Ana não apareceu lá fora nos últimos 5 anos. Outro vizinho confirmou que costumava ver a mãe levando Ana aos médicos, mas não tinha notado tais viagens há muito tempo. Estranhamente, os serviços médicos não receberam informações de que a família havia recusado os cuidados ou se mudado para outro local. Não houve pedidos de visitas domiciliares de médicos ou especialistas em reabilitação. A última visita oficial à clínica ocorreu 3 anos atrás, quando a mãe reclamou ao médico sobre a deterioração da condição de sua filha. Na época, foi recomendada uma internação hospitalar, que nunca aconteceu. Também não havia informações sobre a educação de Ana. Professores lembraram que a menina faltava muito às aulas e foi transferida para a educação domiciliar.
mas não havia relatórios sobre o desempenho ou visitas domiciliares de professores. Professores relataram que os pais simplesmente pararam de responder a telefonemas e cartas e os assistentes sociais não conseguiam entrar na casa para inspeção. Os vizinhos notaram que a mãe raramente saía de casa, apenas ocasionalmente espiava por detrás das cortinas. O pai ia trabalhar em construções temporárias, retornava irregularmente para casa e não trazia suprimentos de alimentos visíveis. Às perguntas dos vizinhos sobre a condição da menina, os pais respondiam bruscamente e evitavam qualquer contato. Um vizinho tentou falar com o pai, mas ouviu apenas: "Não precisamos de contato." Todos os sinais indicavam que Ana estava isolada do mundo exterior. Ninguém notou visitas de serviços sociais, pessoal médico ou organizações de caridade. Equipamentos de cuidados ou materiais de reabilitação também não foram trazidos para a casa. Embora a menina tivesse oficialmente direito à ajuda regular, os registros sobre o recebimento de serviços sociais cessaram há cerca de 2 anos. Amigos e parentes da família lembraram que o contato havia sido cortado há muito tempo. A mãe reclamava da falta de dinheiro, mas recusava a ajuda de centros especializados. Parentes não podiam entrar na casa sem aviso prévio e frequentemente encontravam a relutância dos pais em se comunicar. Os vizinhos não ouviam sinais de conflitos ou violência na casa, mas notaram que a família havia se isolado completamente do mundo exterior. Os investigadores tiveram que voltar repetidamente à clínica, escolas e serviços sociais para coletar pelo menos algumas informações. Por que Ana acabou em tal isolamento? Ninguém conseguia explicar. Os pais citavam ocupações e aversão à interferência dos vizinhos. Mas por que a menina ficou sem cuidados básicos? Por que ninguém notou a deterioração de sua condição? O Departamento de Assistência Social alegou ter tentado visitar a casa alguns anos atrás, mas ninguém abriu a porta, e cartas voltavam com a anotação: "Destinatário não responde." Esta história só se tornou amplamente conhecida após o telefonema da mãe à polícia sobre a morte de sua filha. A mídia e o público ficaram chocados. Todos se perguntavam como a família poderia ignorar as necessidades óbvias da criança e quem era responsável pela falta de controle por parte dos serviços. A polícia declarou que uma investigação detalhada era necessária, e o serviço de assistência referiu-se a tentativas de contato que haviam fracassado. Às perguntas dos jornalistas, os pais respondiam brevemente e afirmavam ter feito tudo o que podiam, mas não tinham dinheiro nem recursos. No entanto, não foram registradas solicitações a fundos de caridade. Esta tragédia logo se viu cercada de mistérios. Como uma menina com deficiência oficial poderia ficar efetivamente presa no primeiro andar? Por que os pais evitavam contatos e não buscavam ajuda? Por que ninguém dos serviços sociais notou que a criança havia desaparecido de vista? A polícia constatou que o primeiro andar da casa raramente era usado. A eletricidade ali mal era ligada e as janelas estavam constantemente fechadas. O quarto de Ana não era limpo e medicamentos e produtos especiais de cuidados não eram comprados. Assistentes sociais tentaram organizar uma visita domiciliar de um médico e professor, mas sempre ouviam uma recusa. Nos viramos sozinhos. A investigação concluiu que os pais deliberadamente escondiam Ana de estranhos. Os vizinhos não viam a menina saindo ou recebendo ajuda. Ficou claro que a criança vivia em condições de isolamento total, sem os cuidados necessários. Havia muitas perguntas e ninguém dava respostas. A polícia continuou a investigação, tentando entender por quanto tempo Ana ficou sem ajuda e por que os pais só chamaram médicos após sua morte. Esta história deixou um sentimento pesado e forçou a sociedade a refletir sobre por que ninguém conseguiu ajudar a menina antes. Ana nasceu com uma doença grave que limitou sua mobilidade desde o nascimento. Nos prontuários médicos da policlínica, havia registros de médicos detalhando sua condição e recomendações para observação constante por um neurologista, massagens e exercícios especiais. Os médicos que cuidaram da menina nos primeiros anos de vida lembram-se dela como uma criança calma e tímida. Há cerca de 3 anos, porém, as visitas da família à clínica cessaram abruptamente. Os pais de Ana eram pessoas comuns de meia idade e viviam em uma pequena casa privada nos arredores da pequena cidade. O pai trabalhava na brigada de reparos local e realizava trabalhos individuais. Oficialmente não estava registrado em lugar algum
e os vizinhos raramente o viam em casa. A mãe também não tinha trabalho fixo, embora às vezes fosse vista entre trabalhadores ocasionais. Nos documentos, não havia confirmação de seu emprego. Os vizinhos observaram que a família vivia quieta e isolada, quase sem contato com o ambiente. Se alguém tentava oferecer ajuda, os pais sempre respondiam com um breve "está tudo bem" e encerravam rapidamente a conversa. Um vizinho lembrou ter visto assistentes sociais tentando entrar na casa, mas indo embora muito rapidamente, sem explicar os motivos. Mesmo parentes não conseguiam entender o que estava acontecendo. Raramente visitavam a família, já que os pais de Ana preferiam não deixá-los entrar. Se alguém aparecia inesperadamente, a porta era aberta apenas para uma breve conversa. A todas as perguntas sobre a condição de Ana respondiam com frases genéricas como "temos tudo sob controle" ou "não se preocupe". Amigos da família contaram que os pais costumavam ser pessoas muito mais abertas, mas desde que a menina desenvolveu problemas de saúde graves, eles gradualmente se distanciaram de todos os conhecidos. Registros nos prontuários médicos confirmam que Ana não foi levada a especialistas desde cerca dos 7 anos de idade. Os serviços sociais também relataram que tentaram ajudar a família, mas ninguém respondia às chamadas e as portas não eram abertas. Logo, o apoio foi interrompido devido à falta de resposta. Vizinhos interrogados pela polícia após o incidente relataram que era impossível entrar na casa dessa família. Eles viam como a mãe às vezes voltava com compras, desaparecia imediatamente atrás do portão e evitava contatos. O pai praticamente não era notado em casa, aparecia raramente e tarde. Durante a inspeção da casa, a polícia não encontrou sinais de visitas regulares de estranhos. Os médicos que chegaram ao local da tragédia entenderam imediatamente que a menina não recebia cuidados adequados. Nenhum dos conhecidos ou parentes conseguia lembrar-se de um caso em que alguém tivesse sido admitido para ver Ana nos últimos anos. Não foram encontrados documentos sobre visitas de serviços sociais, exceto tentativas mal-sucedidas. No início, os pais ainda tentavam seguir as recomendações dos médicos, mas com o passar dos anos, foram se distanciando cada vez mais. A mãe aparecia por um tempo na clínica para processar documentos para a deficiência de sua filha, mas logo parou completamente de vir. O pai, segundo os médicos, nunca participou de visitas médicas. A família continuou a receber benefícios por invalidez, mas ninguém verificou como esses fundos estavam sendo realmente usados. A investigação reconstruiu gradualmente o curso dos eventos. Ana precisava de cuidados sérios, mas ninguém os oferecia. Os pais não buscavam contato com parentes ou assistentes sociais e evitavam qualquer verificação. Os vizinhos confirmaram que a família se isolou completamente do mundo exterior e restringiu o acesso à menina. Os arquivos dos serviços não mantinham dados sobre os pais procurarem uma babá ou tentarem obter ajuda de assistentes sociais. Tudo indicava que, após o diagnóstico de uma doença grave, o isolamento da família apenas aumentou. Os policiais anotaram no relatório que os pais tornaram-se cada vez mais retraídos ao longo dos anos e não deixavam ninguém entrar na casa. Isso significava que ninguém sabia com certeza qual era a situação real com Ana. As principais questões que os investigadores precisavam responder diziam respeito à falta de cuidados infantis qualificados, à ignorância das medidas de apoio social disponíveis e à causa de um isolamento tão profundo da família. A mãe ocasionalmente saía de casa para comprar alimentos e o pai ia trabalhar. Mas ambos evitavam conversas detalhadas sobre a condição da filha. As circunstâncias pareciam estranhas. A família era oficialmente classificada como necessitada de ajuda, mas de fato escondia a verdadeira situação. Os investigadores concluíram que os pais restringiam deliberadamente o acesso a Ana e ocultavam sua condição. Foram precisamente essas conclusões que formaram a base para investigações adicionais. Nos primeiros encontros com a polícia, os pais de Ana explicaram sua morte como complicações da grave doença com a qual a menina nasceu. A mãe alegou que eles teriam supostamente tentado repetidamente contatar médicos, mas dificuldades financeiras não permitiram um tratamento completo. Ela disse calmamente que sua filha sempre estava em seu quarto e parecia normal nos últimos dias, sem sinais preocupantes. O pai descreveu a situação um pouco diferente. Ele notou febre na menina e disse que tentou alimentá-la e cuidar dela o melhor que podia.
Ao mesmo tempo, afirmou não poder chamar médicos porque não tinha seguro de saúde. No entanto, em conversas detalhadas, surgiram dúvidas para os investigadores, pois as declarações dos pais constantemente divergiam entre si. A mãe insistia que Ana dormia quase o tempo todo e não reclamava de sua saúde, enquanto o pai garantia que a menina reclamava de dores e febre. Quando solicitados a nomear pelo menos uma data aproximada da deterioração, eles não conseguiam responder concretamente. Ambos referiam-se a gastos inesperados e à impossibilidade de organizar rapidamente assistência médica. A verificação mostrou que nos últimos meses não houve consultas à clínica ou chamadas de emergência desta casa. Médicos que trabalhavam na área não se lembravam do sobrenome de Ana e não confirmavam visitas a ela. A polícia verificou até possibilidades alternativas de ajuda, mas não encontrou confirmação de consultas a médicos privados ou não oficiais. Além disso, não havia novos pedidos dos pais aos serviços sociais para ajuda adicional ou reembolso de custos. O dinheiro transferido para a família como subsídio de invalidez para Ana chegava regularmente à conta, mas não era usado para seu tratamento. Parecia que os pais evitavam atendimento médico oficial, embora pudessem ter recebido apoio. As discrepâncias continuaram nas narrativas sobre os últimos dias de vida de Ana. A mãe afirmava não ter notado que sua filha poderia estar morrendo e repetia: não havia nada de especial. O pai, por outro lado, dizia: vi que ela estava quente, mas achei que passaria sozinho. A clínica não registrou pedidos de internação hospitalar, nem houve chamadas de emergência. Os pais não conseguiam apresentar nenhuma receita de medicamentos e mencionaram que possivelmente havia prescrições, mas não as teriam guardado, pois a condição de Ana lhes parecia normal. A verificação em farmácias não revelou compras de medicamentos especializados. Também havia inconsistências na descrição da rotina diária de Ana. A mãe garantia que a menina mal se levantava, enquanto o pai afirmava que ela tentava se mover independentemente. Tentativas de verificar as declarações dos pais sobre a busca de médicos em outras cidades também não trouxeram resultados. Nem telefonemas nem correspondência com médicos foram encontrados. O pai disse que não confiavam nos médicos locais e procuravam especialistas em outra cidade, mas não foram encontradas confirmações de viagens. Essas contradições despertaram sérias dúvidas nos investigadores. Uma inspeção adicional da casa mostrou que o quarto de Ana estava extremamente negligenciado, sem sinais de cuidados ou observação médica. Faltavam até mesmo os equipamentos mais simples para manter sua condição. Os pais explicavam a ausência de chamadas de emergência, alegando que estas supostamente não eram aceitas sem pagamento. Mas os despachantes do serviço de emergência refutaram essa informação. A versão dos pais sobre a inevitabilidade da morte de Ana devido a uma doença grave não resistiu à verificação. Nada confirmava suas palavras sobre tentativas de tratamento. E recibos de alimentos da casa mostravam que a dieta da menina não considerava suas necessidades especiais. Especialistas apontaram sinais de cuidados inadequados e negligência. Os pais não conseguiam explicar por que não notaram a deterioração da condição de sua filha. Cada nova pergunta levava a mais desvios em suas narrativas. A mãe dizia não se lembrar de datas exatas, e o pai afirmava ter notado sintomas de doença uma semana antes do incidente. Esses detalhes fizeram a polícia duvidar seriamente da sinceridade dos pais. A falta de documentos, registros médicos e fatos sobre visitas médicas exigiam uma investigação adicional e completa. Médicos consultados pela polícia disseram que Ana poderia ter vivido normalmente apesar do diagnóstico grave, se tivesse recebido ajuda a tempo. Assim, as primeiras declarações dos pais apenas intensificaram a incerteza da situação. Os investigadores precisavam descobrir como uma família que oficialmente recebia apoio e tinha acesso a cuidados médicos chegou a uma situação em que uma criança morreu sem os cuidados necessários. As contradições entre palavras e fatos reais tornaram-se um momento importante da investigação e levaram a polícia a investigar causas mais profundas da tragédia. Os resultados do primeiro exame tornaram-se o ponto de virada na investigação da tragédia de Ana. Quando o médico legista começou o exame, descobriu no corpo da menina escaras profundas, indicando que ela não havia se movido praticamente por muito tempo. Além disso, foram encontrados sinais de infecções graves causadas por falta prolongada de cuidados. Esses fatos contradiziam o que os pais haviam dito à polícia.
Segundo suas palavras, a condição de Ana havia piorado literalmente em poucos dias. Especialistas explicaram que tais feridas e escaras não podem surgir rapidamente. Elas ocorrem com inatividade prolongada e falta de cuidados mínimos para uma pessoa acamada. O médico legista notou várias lesões na pele, algumas das quais estavam inflamadas. Os pais, no entanto, repetiam persistentemente que notaram o problema apenas na véspera da morte de Ana. Todas as evidências coletadas indicavam claramente que a menina estava imóvel por várias semanas, ou possivelmente mais. Confirmações adicionais foram encontradas pelos especialistas no colchão onde Ana estava deitada. Nele, eram claramente visíveis traços de uma longa permanência em uma posição. O colchão estava manchado e deformado exatamente como ocorre na ausência de cuidados regulares. Um dos especialistas independentes explicou diretamente: é impossível que uma criança nessas condições às vezes se levantasse ou se movesse independentemente nos últimos tempos. Essas descobertas mudaram completamente o curso da investigação. Inicialmente parecia que a causa da morte era a doença com a qual Ana havia nascido. Mas agora a situação parecia completamente diferente. O promotor ordenou a verificação da versão de que os pais não prestaram a ajuda necessária à criança por muito tempo. Na opinião dos especialistas, não teria havido consequências tão graves se a menina tivesse realmente recebido cuidados regulares. Os médicos legistas determinaram que a condição do corpo de Ana indicava que a menina não podia mudar de posição independentemente. Nenhum médico ou auxiliar confirmou visitas a Ana nos últimos meses, e não foram encontrados documentos médicos confirmando o tratamento. Enquanto isso, os pais continuavam a afirmar que fizeram tudo o que podiam, embora não houvesse evidências disso. No quarto não foram encontrados dispositivos médicos especiais para acamados, o que também levantou questões. Nos protocolos, os policiais anotaram que tais lesões só surgem quando recomendações médicas para virar regularmente o paciente e prevenir escaras são completamente ignoradas. As condições no quarto onde a menina se encontrava também indicavam a ausência de higiene elementar. Na casa, não foram encontrados utensílios médicos ou meios para tratar feridas. As discrepâncias entre as declarações dos pais e as conclusões dos especialistas eram óbvias. A mãe afirmava que Ana havia se levantado sozinha no dia anterior, e o pai dizia que havia visto a menina bebendo água por conta própria. Essas palavras não correspondiam em nada ao que técnicos criminais e patologistas haviam descoberto. Agora, ninguém mais considerava o ocorrido como simples negligência. O Ministério Público começou a considerar as ações dos pais como um possível crime. Uma tragédia aparentemente comum transformou-se em suspeita de inação criminosa dos pais. As declarações sobre sintomas repentinos foram refutadas por laudos médicos. Tais complicações não poderiam ter surgido em poucos dias. Isso permitiu aos investigadores presumir que os pais conscientemente evitaram buscar ajuda médica. Com isso, a investigação atingiu um nível completamente novo. Agora, os investigadores precisavam entender por quanto tempo e conscientemente os pais ignoraram a condição de sua filha. Diante das novas circunstâncias, iniciou-se uma revisão das condições de vida de Ana, sua alimentação e as possibilidades financeiras da família. O caso não era mais simplesmente visto como morte devido a uma doença grave. Tratava-se agora da privação de cuidados mínimos à criança. O status dos pais mudou drasticamente. Tornaram-se acusados em um processo criminal. A investigação agora lhes fazia perguntas concretas e duras, exigindo explicações para cada fato. Os pais continuavam a insistir em sua versão, mas nos autos do processo já estava claramente indicado que a combinação de escaras, infecções e ausência de documentos médicos não deixava dúvidas quanto à inação sistemática. Os investigadores intensificaram seu trabalho. Especialistas adicionais foram convocados, confirmando que as escaras haviam surgido pelo menos algumas semanas antes. Assim, a versão dos pais de morte súbita foi definitivamente rejeitada. Eles tiveram que explicar por que não procuraram ajuda durante um período tão longo. Este foi o momento decisivo quando ficou claro: a morte de Ana não foi simplesmente um resultado inevitável de uma doença, mas o resultado da indiferença e inação de pessoas próximas.
Todas as declarações dos pais sobre a desesperança da situação pareciam agora uma tentativa de afastar a responsabilidade de si mesmos. Escaras e infecções testemunhavam inequivocamente a completa falta de cuidados adequados. A partir desse momento, a investigação assumiu um caráter rigoroso e minucioso. Polícia e promotoria começaram a coletar evidências detalhadas e verificar a situação financeira da família. Ninguém mais acreditava na história de uma tragédia repentina. Pelo contrário, era óbvio que Ana havia sido mantida por muito tempo em condições indignas de vida. Foi exatamente esse entendimento que impulsionou os investigadores a uma investigação profunda e detalhada das verdadeiras causas da tragédia. Quando os investigadores obtiveram acesso aos registros médicos de Ana, ficou claro que a menina havia sido vista por um médico pela última vez há cerca de 3 anos. O neurologista deixou instruções muito concretas. Ana precisava de massagens regulares, exercícios físicos e visitas domiciliares obrigatórias de uma enfermeira. Nos documentos enfatizava-se a necessidade de monitorar peso e equilíbrio hídrico, aplicar meios especiais contra escaras e consultar especialistas imediatamente em caso de deterioração da condição. Separadamente, o médico anotou: um regime rigoroso de reabilitação e monitoramento constante são necessários. No entanto, os investigadores não encontraram confirmação de que essas recomendações foram seguidas. Os investigadores verificaram as informações na clínica distrital e tentaram descobrir se a família havia solicitado ajuda novamente. A resposta foi inequívoca. Após a última visita 3 anos atrás, não apareceram novos registros, exceto lembretes desatualizados para exames programados. Também não houve uma única visita domiciliar de enfermeira. E os serviços sociais confirmaram que não receberam pedidos dos pais. Adicionalmente, a polícia continuou conversando com vizinhos para entender quando Ana foi vista pela última vez. Descobriu-se que a menina não era vista por ninguém há mais de 1 ano, possivelmente muito mais tempo. Um vizinho lembrou-se de tê-la visto há muito tempo em uma cadeira de rodas ao lado de sua mãe, mas tais incidentes haviam cessado há muito. Outro vizinho disse: pensamos que eles estavam se virando sozinhos, acrescentando que nunca notou a chegada de assistentes sociais. De fato, ninguém viu sinais de que a família estivesse preocupada com a reabilitação da menina. Exames médicos adicionais levantaram ainda mais questões. Especialistas descobriram em Ana desnutrição grave e desidratação crítica. Eles apontaram para uma deficiência nutricional fortemente pronunciada e um forte desequilíbrio de elementos essenciais no organismo. Segundo eles, tais problemas são facilmente evitáveis com cuidados normais e consulta oportuna a médicos. A atenção especial dos investigadores foi atraída pelas numerosas escaras no corpo da menina. Essas feridas eram profundas, com sinais de infecção bacteriana, e obviamente não se formaram em alguns dias, mas ao longo de muitas semanas. Os especialistas observaram que, com cuidados médicos mínimos, essas lesões poderiam ter sido prevenidas ou curadas em estágios iniciais. As infecções causadas pelas escaras enfraqueceram fortemente o organismo de Ana, tornando-a extremamente vulnerável. Isso refutou completamente a versão dos pais de uma deterioração súbita. Os investigadores estudaram atentamente os comentários do médico legista, que explicou que a condição da menina apontava claramente para a ausência prolongada da terapia e cuidados minimamente necessários. Documentos também confirmaram que haveria chances de sobrevivência se os pais tivessem permitido que médicos e especialistas visitassem Ana. Os especialistas concordaram que internação hospitalar ou pelo menos visitas domiciliares de médicos poderiam ter melhorado significativamente a situação. A investigação revelou que a família, apesar da baixa renda, poderia ter recebido ajuda estatal gratuita. A lei garantia-lhes acesso a serviços de enfermagem, camas especiais e meios de reabilitação. No entanto, os pais recusaram o apoio por conta própria há cerca de 4 anos, declarando que não precisavam de interferência externa. A verificação das farmácias também mostrou que os pais não compraram medicamentos especiais ou meios para tratar escaras. Normalmente, em tais casos, há receitas regulares para antissépticos e preparações anti-inflamatórias, mas nada disso foi encontrado. Nas farmácias próximas, não foram registradas compras relacionadas à condição de Ana. No quarto de Ana,
Os investigadores também não encontraram sinais de alimentação especial ou ingestão adequada de líquidos necessárias para tais doenças. Os alimentos na casa eram padrão, mais destinados a adultos, sem adequação especial para uma criança necessitada. Isso também foi confirmado pelos recibos de lojas encontrados na casa. Era importante entender por que os pais não recorreram a organizações de caridade ou instituições estatais que fornecem gratuitamente os meios e equipamentos necessários. Não foram registradas solicitações a tais organizações. Funcionários de fundações confirmaram que a família nunca pediu ajuda e nem mesmo informou sobre a existência de uma criança doente. Todas as informações coletadas pelos investigadores revelaram um quadro triste. Ana ficou por muito tempo sem cuidados médicos adequados. Formalmente, ela estava na lista de pacientes que precisavam de apoio, mas na realidade ninguém tentou ajudá-la. Professores da escola também não receberam informações sobre sua condição, pois os pais pararam de responder a telefonemas e mensagens. Assim, a investigação obteve total clareza. Ana não recebeu a ajuda necessária por anos. Os vizinhos não a viam há muito tempo, e o exame médico confirmou negligência prolongada à saúde da menina. Na opinião dos especialistas, ela poderia ter tido uma chance de vida normal se os pais não tivessem ignorado as instruções dos médicos e buscado apoio a tempo. Essas conclusões tornaram-se a base para uma qualificação mais severa do caso. Os investigadores começaram a considerar o ocorrido como resultado do isolamento deliberado da criança e da completa recusa de ajuda. A polícia iniciou uma verificação detalhada de como os pais usavam os subsídios e por que não tomaram medidas para salvar sua filha. Ninguém mais duvidava que Ana poderia ter sido ajudada se os pais tivessem mostrado cuidado e aproveitado a ajuda a que tinham direito por lei. À medida que a investigação avançava, o quadro de negligência das necessidades de Ana tornava-se mais claro e trágico. Apesar das alegações dos pais de que supostamente fizeram tudo o possível, as evidências contavam uma história completamente diferente. Cada nova conversa com os pais era longa e cheia de tensão. A mãe repetia com voz cansada: "Estávamos em uma situação sem saída. Não tínhamos dinheiro nem força." Enquanto o pai evitava respostas diretas e falava apenas sobre a difícil situação financeira da família. Enquanto isso, técnicos forenses examinavam cuidadosamente o quarto onde Ana passou os últimos meses de sua vida. Eles examinaram roupa de cama, tapetes e pisos, coletando amostras. Exames laboratoriais confirmaram que o quarto não era limpo há muito tempo. Nas superfícies haviam se acumulado camadas de sujeira e traços orgânicos que só poderiam surgir após longa ausência de limpeza. Os especialistas declararam unanimemente que, com cuidados adequados, tais resultados não seriam possíveis. Os pais confundiam-se nos interrogatórios em suas declarações sobre com que frequência limpavam o quarto de Ana. A mãe afirmava que limpava todos os dias, enquanto o pai dizia que não estava a par porque raramente estava em casa. A situação real no quarto falava de algo completamente diferente. Fotos tiradas na cena mostravam caos e abandono, e as coisas espalhadas por todo lado tornavam o quarto quase impenetrável. Isso não correspondia às afirmações dos pais sobre cuidados regulares. Durante todo esse tempo, a polícia não se apressou em acusar oficialmente os pais. Era importante verificar cuidadosamente por quanto tempo a menina havia ficado sem cuidados adequados. Os investigadores descobriram que Ana havia parado de aparecer na rua há cerca de 1 ano, e enfermeiras e assistentes sociais não foram vistos por nenhum dos vizinhos. A mãe afirmava persistentemente ter convidado médicos, mas supostamente ninguém veio. No entanto, uma verificação dos serviços sociais e da policlínica revelou que não houve solicitações da família. Atenção especial foi dada ao colchão onde a menina estava deitada. Especialistas descobriram nele camadas profundas de sujeira e observaram que tais marcas só surgem após longo tempo sem movimento e cuidados. Técnicos forenses confirmaram: se Ana tivesse realmente recebido ajuda regular, o quadro teria sido completamente diferente. A polícia verificou drogarias e determinou que os pais não compravam produtos de limpeza ou artigos de higiene em grandes quantidades. Paralelamente, as transações financeiras da família foram verificadas. Os investigadores descobriram que os pais recebiam regularmente subsídios de invalidez para Ana, mas esse dinheiro era rapidamente sacado
sem deixar rastros de gastos com tratamento ou cuidados. A mãe justificou isso com grandes dívidas, mas não foram encontradas evidências da existência de tais dívidas. O pai evitava falar sobre dinheiro e mudava rapidamente de assunto quando a conversa chegava às finanças. Os pais alegavam que a menina supostamente estava melhor em casa e que ela mesma não queria ir a lugar algum. Mas os serviços sociais confirmaram que o acesso à casa estava bloqueado há muito tempo. Há um registro de um assistente social. A mãe não abre a porta. Depois disso, não foram feitas tentativas de verificar as condições de vida da criança, já que a família havia formalmente recusado a ajuda. Gradualmente, o quadro ficou absolutamente claro. Os pais não cuidavam do quarto e da criança, o pessoal médico não confirmou solicitações e farmácias não registraram compras de preparados necessários. Os vizinhos não notaram sinais de ajuda externa para a família. Assim, ficou claro que as palavras dos pais divergiam completamente da realidade. Neste estágio, a investigação estava se aproximando da solução. Os pais deliberadamente evitavam verificações externas. Viviam isolados e não tomavam medidas para melhorar as condições de vida de Ana. Os investigadores começaram a suspeitar que por trás desse comportamento não estava apenas a impotência financeira, mas também a relutância dos pais em cuidar da criança. Novos laudos médicos confirmaram que Ana teria todas as chances de evitar a tragédia se os pais tivessem seguido regras elementares de cuidados. Isso levou a polícia a falar novamente com os pais, desta vez com perguntas duras e desconfortáveis. Nessas conversas, os investigadores mostraram aos pais fotos da casa, documentos financeiros e resultados de exames. Gradualmente, todos os caminhos para justificativas foram fechados. Os pais não podiam mais explicar plausivelmente por que não aproveitaram a ajuda gratuita a que tinham direito por lei. A mãe falou novamente de seu cansaço, e o pai admitiu que não entendeu completamente a gravidade da situação. Mas os investigadores encontravam cada vez mais evidências de que os pais poderiam ter pedido ajuda, mas obstinadamente não o fizeram. Assim, a investigação chegou ao ponto em que a polícia estava pronta para apresentar acusações oficiais. Mas antes, decidiram esclarecer definitivamente todos os detalhes e coletar uma base completa de evidências. Entrevistas com parentes, documentos financeiros, laudos periciais. Tudo isso permitiu criar um quadro completo de como Ana foi gradualmente privada de cuidados mínimos. A solução final estava próxima. A causa da tragédia não estava na pobreza ou em circunstâncias externas, mas na relutância consciente dos pais em cumprir seus deveres. Eles continuavam a insistir em sua inocência, mas a quantidade de evidências coletadas testemunhava convincentemente que a menina não recebeu ajuda oportuna. Os investigadores aguardavam apenas a decisão final do promotor para encaminhar o caso ao tribunal. Quando os médicos legistas finalmente anunciaram suas conclusões, ficou claro que a morte de Ana não foi súbita nem inevitável. O laudo oficial confirmou: a menina morreu de choque séptico, causado por numerosas escaras e envenenamento geral do organismo. Esta conclusão mudou completamente a percepção de toda essa história, pois provou que a tragédia poderia ter sido evitada. Especialistas explicaram que as escaras se desenvolveram gradualmente e, devido à completa falta de cuidados e condições higiênicas, levaram a infecções graves. Os médicos enfatizaram que ajuda oportuna, ou pelo menos cuidados médicos mínimos, teriam aumentado significativamente as chances de sobrevivência de Ana. No entanto, os pais evitavam contatos com médicos e serviços sociais por medo de perguntas desnecessárias e possíveis consequências. A investigação revelou que os pais nunca chamaram uma ambulância durante todo esse tempo. Não foram ao hospital e nem mesmo tentaram utilizar a assistência social disponível. Vizinhos e pessoal da escola confirmaram que mãe e pai escondiam de todas as formas a situação real e evitavam controle externo. Os subsídios que regularmente chegavam à sua conta bancária não eram gastos com as necessidades médicas de Ana. Com base em todas as evidências coletadas, os investigadores chegaram a uma conclusão sóbria. Trata-se de inação deliberada dos pais, que compreendiam os riscos, mas não tomaram medidas para salvar sua filha. Por isso, polícia e promotoria apresentaram acusações de maus tratos a crianças com consequências graves.
Inicialmente foi discutida a versão de morte por negligência, mas os fatos obrigaram os investigadores a considerar acusações mais graves. Quando os pais apareceram novamente diante dos investigadores, foram oficialmente informados de que estavam detidos. Os investigadores apresentaram-lhes os resultados de exames, depoimentos de médicos e especialistas, confirmando claramente a longa ausência de ajuda médica. O pai tentou justificar-se dizendo: "Não sabíamos que era tão grave." Mas suas palavras foram refutadas por documentos da policlínica, onde havia instruções claras de cuidados. A mãe referiu-se novamente à falta de dinheiro, mas a promotoria lembrou que os pais nunca recorreram a serviços sociais que poderiam ter fornecido ajuda gratuita. O parecer dos especialistas médicos tornou-se o ponto de virada de toda a investigação. Apontava claramente para uma relação direta entre a inação dos pais e a morte de Ana. O choque séptico foi causado por infecções graves das escaras, que só poderiam surgir sob condições de insalubridade prolongada e falta de cuidados. Após a prisão, mãe e pai foram levados para o Centro de Detenção Provisória. A promotoria declarou oficialmente que as ações dos pais se enquadram em maus tratos infantis que levaram à morte da criança. A versão original de morte acidental agora perdeu completamente a relevância. Os autos do inquérito falavam de um caráter consciente da inação. Assim, a investigação oficial confirmou que a morte de Ana não foi uma tragédia inevitável, mas um resultado direto da negligência e evitação consciente de ajuda de médicos e serviços sociais pelos pais. O medo de verificações e a relutância em deixar estranhos entrarem na casa tornaram-se a principal razão pela qual Ana não recebeu os cuidados necessários por tanto tempo. Quando a polícia interveio, já era tarde demais. O parecer final foi categórico. A morte de Ana é resultado de negligência sistemática e ignorância deliberada de recomendações médicas. A família recebia formalmente subsídios, mas praticamente não os utilizava para o fim a que se destinavam. A prisão dos pais e o encaminhamento do caso ao tribunal foram a conclusão lógica de uma longa e dolorosa história de investigação. Os autos do processo foram encaminhados a jornalistas e organizações públicas para chamar a atenção para o problema e evitar tragédias semelhantes no futuro. Serviços sociais e polícia enfatizaram a necessidade de intervenção oportuna e lembraram a existência de muitos programas e fundações prontos para fornecer assistência gratuita a famílias com crianças gravemente doentes. Finalmente, os pais foram a julgamento por maus tratos infantis que levaram à morte da criança. O caso entrou oficialmente na fase judicial, não sendo excluído um agravamento do artigo. No momento da conclusão da investigação oficial, não havia mais dúvidas. A tragédia não aconteceu devido à doença incurável de Ana, mas devido à indiferença e inação criminosa de seus parentes mais próximos. Quando os especialistas do Serviço Médico Legal começaram a preparar cuidadosamente o corpo de Ana para transporte, depararam-se com uma descoberta terrível que chocou até mesmo especialistas experientes. No momento em que tentaram levantar a menina da cama, ficou claro que sua pele havia literalmente se fundido com a capa do colchão. A situação era tão crítica que era impossível separar o corpo sem intervenção cirúrgica. Médicos confirmaram posteriormente que tecidos e pele haviam sido severamente danificados devido ao longo período deitada em uma posição e à falta de qualquer cuidado. Especialistas explicaram que tal condição só ocorre quando uma pessoa não é movida por muito tempo e não recebe nem mesmo atenção médica mínima. As escaras no corpo da menina haviam se tornado tão profundas que causaram necrose, fazendo com que a pele se fundisse com o tecido do colchão. Nos documentos, os médicos legistas apontaram diretamente que a causa foi o desrespeito prolongado às medidas básicas de higiene e recomendações médicas. Foi exatamente esse fato que foi citado por investigadores e juízes como uma das provas mais claras de negligência pelos pais. Mesmo especialistas experientes ficaram horrorizados com a gravidade do que viram. Para separar adequada e cuidadosamente o corpo de Ana do colchão, foi necessário convocar médicos adicionais com habilidades cirúrgicas. No relatório foi observado que este episódio trágico exigiu trabalho adicional, pois o tecido do colchão havia se tornado parte integrante da pele danificada da menina. Este episódio tornou-se um momento-chave na investigação e deixou a impressão mais profunda em todos os envolvidos no caso.
Se antes alguém poderia pensar que os pais simplesmente não perceberam um momento de deterioração da condição da menina, agora todas essas versões foram completamente destruídas. Os médicos legistas enfatizaram que tais lesões só surgem com falta prolongada de cuidados e completa ignorância de ajuda médica. No relatório final, este detalhe foi destacado como confirmação decisiva de quão severamente os pais haviam negligenciado a condição de Ana. Os especialistas confirmaram que, com atenção mínima e cuidados regulares, um desenvolvimento tão terrível poderia ter sido evitado. A análise das lesões permitiu determinar por quanto tempo a criança permaneceu em estado imóvel. Investigadores e criminalistas descreveram este caso como um dos mais graves em todo o seu tempo de trabalho. Assim, ficou definitivamente claro que a menina foi mantida em condições de completa falta de limpeza e sem qualquer cuidado elementar. Para os investigadores, este fato encerrou para sempre a questão da casualidade ou súbita ocorrência do evento. Quaisquer explicações dos pais de que supostamente não tiveram tempo para notar a deterioração foram completamente refutadas pela condição do corpo. Após a conclusão de todos os procedimentos para preservar e documentar evidências, a equipe de especialistas entregou os materiais à investigação com a observação de que tais casos são extremamente raros e evidenciam claramente inação prolongada e deliberada. Foi exatamente esta descoberta terrível que se tornou o último e mais pesado argumento contra os pais, após o qual ninguém mais poderia dizer que eles simplesmente não tiveram tempo para ajudar sua filha.